Fala, sardinhada! E aí, como que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. E hoje a gente vai falar de um vídeo que é meio queridinho aí de todo mundo, né? O povo fala que é o melhor fundo da bolsa. É o HGLG11, né? É o gigante aí da área de logística, mas que vai ter um 2023 aí um pouquinho trabalhado para conseguir reduzir vacância, hein? É um ponto que vem me chamando a atenção. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, porque a vacância dele já está em 14% e tem um imóvel lá grande para ser devolvido, né? Isso vai elevar a vacância ainda mais. Então, um item que a gente tem que ficar de olho aí. Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda, não sou analista e não dou recomendações. O que eu faço aqui é meramente educacional, onde pego alguns dados públicos e sobre eles manifesto ali a minha opinião de consumidor da indústria, né? Então não tem nenhum viés aí de compra ou de venda, e sim opinião sobre dados públicos. Perfeito? Vamos falar um pouco. Ah, lembrando que ajuda o canal aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like, manda pro amigo, pro vizinho, pra namorada, ensina ela a investir também, que é sucesso. Vamos pro vídeo. Falando então do HGLG, um fundo que eu tenho uma participação de 3,17. Ele, né, tem uma participação de 3,17 na minha carteira, e ele integra aí o rol de tijolo logística, que hoje compõe aí 12,87 da minha carteira, tá? Uma parcelinha dos tijolos aí é o que tem maior participação, e a gente sabe que logística é a área mais aquecida e de certa forma um pouquinho mais segura dentro das classes aí de tijolo, né? Vendo um pouquinho do comparativo desse fundo, a gente vê que diferente. O último vídeo foi do HGRU, que é da mesma gestão, né? Não tinha nenhum item de atenção, e esse a gente já começa com alguns itens ali a se preocupar, né? Então vamos dar uma olhadinha aí. VP por cota pulou de 147,80 para 154,03, deu um salto grande. O fundo teve reavaliação aí no período e tal, e para nós cotistas, óbvio que esse aumento é muito significativo e muito importante, né? É um aumento do nosso patrimônio ali dentro. O P sobre VP 1,11 caiu um pouquinho para 1,10, ainda assim eu considero alto, né? Só que aqui a gente tem um problema, porque esse fundo, como ele assim como eu citei, o queridinho da bolsa, né, do mercado, é difícil a cotação dele cair. Então ele não reduz ali. Eu não sei se algum dia, em algum momento, eu vou ver esse fundo com deságio, né, com desconto. Ele sempre, acredito que sempre vai estar com ágio, a menos que aconteçam problemas mais graves no fundo, que é bem difícil, pelo menos por hora eu não consigo ver. Mas ele é um fundo que ele está caro. Aí cada um tem que ver aí o que dá para investir, se dá para entrar num PVP de 1,10, compensa esperar, aguardar para ver se cai mais, né? Mas normalmente quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar, e aí o preço fica nesse patamar aí. O dividend yield mensal 0,66 foi para 1,33. Esse 1,33 também já está constando de dezembro, que é uma distribuição de final de semestre. Então ele tem evento ali não recorrente dentro do valor. O caixa 686 caiu para 4,91. Para quem me conhece sabe que eu falo sempre dos 5% aqui, né? Então ele caiu abaixo de 5%, para mim é excelente, né? Estava acima. Cotistas 334 foi para, na verdade subiu 500 cotistas aqui no período. Desculpa. Esse fundo no mês passado, né, comparando o mês 10 com o mês 11, para o mês 11, ele teve uma queda no número de cotistas. Até achei estranho, né, vindo dele, se não me falha a memória. Agora voltou a subir, subiu 500 cotistas. É realmente muito pouco, perto do volume de cotista que tem. Só que dá pra gente até usar isso como base, né? Ele tem muito cotista. Então é um dos maiores fundos aí em número de cotista. Tem o MXRF, que é o campeão, né? Mas esse daqui acho que está entre os maiores também, se não o segundo maior. Aí de cabeça eu não me recordo. Mas por hora tudo ok. O resultado do mensal do fundo que caiu de 40 milhões para 16. Aqui, né, eu coloco uma atenção para a gente acompanhar o que está mudando ou não, mas a gente sabe que tem não recorrentes aí no meio.
Então não é que seja um problema isso, né? Não é as locações do fundo que de um mês para o outro caiu de 40 para 16. É o recebimento de alguma venda de um mês e aí não teve no outro e tal. Mas a gente coloca uma atenção ali para acompanhando, né? E vendo aí quando volta a retomar, né? Eu analiso tudo pela DRE ali, vejo qual campo que diminuiu, qual que aumentou, e realmente foi o ganho de capital, né? O ganho de capital fez a diferença de um mês para o outro. Despesas totais 7,79, 13,40, deu um salto aqui de quase 100%, né? Um salto bem alto. Também fruto aí da redução de receita, né? Então a despesa de repente se manteve num patamar semelhante e a receita caiu muito, obviamente que isso aí vai lá para cima, né? A proporção vai lá para cima. Mas a gente tem que ficar meio atento se isso daí não passa dos 15. Enquanto não passar dos 15, eu estou tranquilo. Alavancagem 11,97, caiu para 11,88, que é um pouquinho, quase nada, mesma coisa. Também abaixo de 20 eu fico ok. A concentração, aqui ele não é muito concentrado, ele tem uma parcelinha ali no ativo de vinhedo que passa um pouquinho de 15, que eu já chamo de concentração, mas é 15,30, então não dá para levar em consideração, né? Aí eu coloquei como diversificado. A vacância 13,80 se manteve em 13,80. Esse é o item que mais vem me chamando a atenção no fundo, porque ele já está com uma vacância de basicamente 14%, e ele tem um imóvel que está previsto a entrega, é um inquilino só no imóvel inteiro, ou seja, vai ficar 100% vago, e está previsto a entrega para o final de janeiro, né? É um imóvel de uma ABL ali de 65 mil metros quadrados, se não me falha a memória. Tem que ver ele depois, mas é algo que vai dar um up nessa. Se realmente acontecer essa entrega, o que tudo indica, vai dar um up nessa vacância. E é claro, um fundo dessa qualidade, um fundo que é o queridinho aí, imagina com uma vacância aí de uns 20%, eu não sei, não fiz o cálculo para ver para quanto que vai. Mas vamos supor que vem ali uns 20%, aumenta 7% de vacância, né? Uns 18%, aumenta 4 e pouco por cento de vacância. Um fundo desse com 18% de vacância é complicado, né? A gestão vai ter que correr atrás do prejuízo. Então vamos acompanhando esse item da vacância aí bem de perto. E fiz com a HGLG no portfólio 15,15, não mudou nada aqui no período. Vamos falar um pouquinho então do relatório gerencial, abordar até essa questão da vacância aí. Vamos lá, passar bem rápido aqui. Cota patrimonial 154, 3,9 bi, realmente um gigante aí da indústria, né? Número de cotistas 3.410, o último rendimento dele agora atual 2,20, né, que gerou aquele percentual alto lá que eu comentei. Aqui a vacância é 13,8, uma vacância financeira de 11,4, está recebendo alguma coisinha ali de alguma área vaga, né? Comentários do gestor. O fundo apurou uma receita de 19 milhões, 0,81 por cota, que deu um resultado líquido de 0,71 por cota, né? Então de 0,71 ele distribuiu 2,20, e aí ele mesmo explica, né, que esse aumento, esse incremento foi para ele conseguir chegar em 97% do resultado do semestre. Então o que o fundo... só antes de eu comentar isso, o fundo ainda tem um total de 1,08 de saldo de resultado acumulado, que é aquele pouquinho que ele pode, até 5% que ele pode ir retendo, né? E desde períodos anteriores ele vai retendo de pouquinho em pouquinho, então ele tem 1,08 aí acumulado, tá? Aqui o que o fundo explica, né? Que ele tenta deixar linear as distribuições, então ele passa ali o período distribuindo 1,10, chega lá em junho, que é o final do semestre, ele dá o resultado remanescente, né, que é o acumulado ali do semestre. A mesma coisa de julho a novembro, e aí chega em dezembro ele vem com a paulada ali do acumulado, né, dando os 97, ou de 95 para cima ali normalmente, de resultado, né? Então aumenta nesses meses. E é isso que ele explica aqui. Aqui um pouquinho do histórico dele 2021-2022, eles colocaram nos fundos da Credit Suisse esse mês.
Rendimento médio de 1,13 para 1,38 no ano, então um aumento de 22%. A ABL teve um aumento de 17% no período. A base de cotistas um aumento de 12%. E a vacância, aqui foi um problema, que de 7,2, que inclusive é uma vacância excelente, poderia muito estar nisso aqui, eu estaria feliz. Ela teve uma queda ali de 92%, né? Foi para 13,8%. Isso porque não está computando ainda que aí é um efeito de 2023 agora, esse de Betim, né? Porque se realmente aumentar esse número aqui ficaria bem pior. Mas vamos confiar na gestão aí que sempre fez um trabalho bem bacana até o momento. Aí ele fala mais algumas coisas do resultado do ano, né? Que teve alguns marcos aqui no ano. Melhora na exploração dos imóveis, e ele fala aqui do HGLG Ribeirão Preto, que teve como resultado a locação por duas empresas de ótima qualidade e pelo valor de locação 63% maior que o praticado nas áreas, né, naquelas áreas. Desinvestimento do Cone G4, que foi um ciclo de desenvolvimento, ou seja, ele pegou ali, construiu, alugou, vendeu no final, né, realizando lucro. Então foi uma etapa completa aí de desenvolvimento. E aí ele fala do lucro aqui de 31 milhões, né, nesse giro. A conclusão do desenvolvimento do Galpão G200, com aproximadamente 90 mil de ABL, teve venda aqui também. E os investimentos que ele fez no BTSML e Parque Torino, né, melhor explicado e tal. E fala aqui por fim de uma oitava emissão de cota que captou 334 milhões. Planos para 2023, aqui é mais importante, né? O que ficou para trás é legal olhar, mas o que importa é o daqui para frente, né? Então, para 2023, e aqui eu vou fazer uma observação. Para 2023, dado o momento de mercado, a visão do time de gestão é manter o foco em 1. Continuar a melhorar a exploração dos imóveis, especialmente em termos de valor de locação. 2. A atuação em desenvolvimento que aumente o potencial de renda do fundo a médio prazo. Então pretendem atuar mais em desenvolvimento, que nem fizeram ali com o Cone G04. A reciclagem de ativos já maduros, então pretendem vender mais portfólio. 4. Manter caixa, segurar um pouquinho de dinheiro. E, havendo um momento de mercado, eventualmente captar recursos para investir, fazer nova emissão se tiver oportunidade. Aqui, a menos que eu tenha entendido muito errado, né? Aqui ó, no item 1 ele fala continuar a melhorar a exploração dos imóveis. Quando ele diz exploração, né, espero eu que ele esteja citando de comercialização, de locação, né? Creio eu que sim, né, até porque ele fala em termos de valores de locação aqui. Então assim, um foco de 2023 tem que ser realmente nessa questão da locação. Esse item tem que vir realmente em primeiro, porque com essa vacância do fundo aí não dá para brincar, né? Tem que começar a alugar logo, conseguir condições boas ali, sem muita carência ou algo do tipo, porque senão vai dar uma prejudicada em resultados do fundo, né? Isso, eu estou citando isso já considerando a desocupação lá do imóvel de Betim, né, que está avisado ali. Aquisição do Tectal, aqui ele fala aqui de um fato relevante de 23 de dezembro, que fez uma aquisição, não vou dar muito detalhe sobre isso nesse vídeo. Alavancagem, ele cita aqui um pouquinho do gráfico do saldo devedor por ano da alavancagem, né, com previsão de quitação para 2032, se permanecer igual, óbvio. E aqui um gráfico de amortização do saldo devedor, né? Aqui já foi melhor esse gráfico para esse fundo, né? Mas agora aí apareceu mais crise aqui, né? E acabou subindo aqui. Mas essa linha dos 5% do resultado aqui, ó, ela já cobriu boa parte das dívidas aqui, ó. Cobria 2023, cobria 2024, quase cobria 2025 inteiro. Então assim, estava muito bem tranquilo. Daqui para trás também já cobria tudo, ó, e agora não mais, ó, agora já tem a dívida aqui para cima, então a gente tem que acompanhar isso aí. Eles falam aqui um pouquinho do comercial, né? No mês de dezembro não houve alteração da área ocupada do fundo, mantendo a vacância em 3 bons tal. Aí ele cita a questão de férias, tal, aqui uma série de coisas.
Só que alguns pontos que me chamaram a atenção. No HGLG Ribeirão Preto, eles estão com um probleminha ali de ajuste de aluguel, né? Então o inquilino não estava aceitando ali o ajuste de aluguel. Eles dizem que o locatário abriu para novas conversas aí para tentar resolver. Mas assim, a partir do momento que começa com dificuldade para reajustar, né, a gente já começa a se preocupar um pouquinho, porque se é por exemplo, uma região aquecida, um ativo bom, que tenha 300 empresas procurando, né, o cara vai pensar muito em questionar um reajuste, né, ele já vai aceitar para não perder nada. Então, assim, é isso que começa a passar pela minha cabeça, né. Aqui ele fala de Betim, né, que está acompanhando o processo de devolução do imóvel previsto para o final de janeiro. E é nisso que eu venho batendo que a vacância vai aumentar. Por fim, o HGLG São José dos Campos, Washington Luiz, teve consultas, mas está trabalhando aqui, não reduziu vacância. Está, né? Tendo consulta, mas não está tendo locação. Aqui ele fala de algumas questões técnicas de melhoria em imóvel, né? Fez no Master Lab e fez no HGLG Ribeirão Preto. Aqui é a expansão de Itupeva. Não vou passar muito por isso aí, não vem ao caso aqui, tem as fotos e tal. A gente quer ver resultado e não parte de construções ali. Aqui ele fala um pouquinho da. Pera lá. Ah não, aqui ainda é na parte de desenvolvimento. Vamos descendo. Aqui é a DRE do fundo. É um ponto que eu normalmente quando eu vejo um problema analiso. Ó, aquilo que eu falei da queda do resultado, ó, de 43 para 19 aqui, ó, o total de receita. A maior parte está aqui, ó, ganho de capital. Ó. Então aqui teve ganho, aqui teve uma querelinha, só bem pouquinho, não chegou nem a 1 milhão. Então aqui que está o maior problema, né? Teve um pouco aqui também, ó. E na verdade todos os campos reduziram aqui, né? Mas o grosso está aqui, ó. No ganho de capital, né? Aqui um pouco da distribuição, ele mantém lá 1,10, 1,10, 1,10, aí chegou em junho 3,30, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, chegou em dezembro 2,20. Tá aquilo que ele falou, né? Eles falaram. Ele tenta manter uma linearidade e aí chega junho e dezembro, dá uma porradinha a mais. Aqui um pouco do resultado, a gente consegue ver que é bem instável o resultado, né? Um mês 1,30, 0,90, já subiu para 3, caiu para 0,80, 1,20, 0,80, 2,24. Esses maiores aqui é quando tem ganho de capital, né? E os menores aqui, normalmente o resultado mais recorrente, digamos assim. Né? A carteira do fundo, 2,9 bi em imóveis, tem dívidas aqui também, tem outros ativos e dá um total de PL de 3,6 bilhões, realmente muito grande. Né? Detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Então aqui, como eu citei no HGRU, é legal isso aqui que eles fazem, em mostrar a cada 6 meses o quanto que tem previsto de pagamentos, né, de fluxo de saída ou fluxo de entrada no caixa do fundo. Né? A gente consegue ter uma ideia aqui, ó, tem parcela a receber do Cone G4, 52 milhões. Tem parcela a receber de venda de Uberlândia, 66. E por aí vai, né? A carteira do fundo, os ativos, como eu citei o vinhedo lá, tem um pouquinho acima de 15, mas é bem pouquinho, então não considero concentração muito grande, mas é bem diluído e bem diversificado. Tá? A vacância do fundo, atualmente em 14, isso aqui tende a aumentar agora em janeiro, se não locarem nada, né? E esvaziar lá o de Betim. O tempo médio aqui é 4,3 dos vencimentos do fundo. Revisional em 2023, 16%. Aqui tem os meses de reajuste, né? A gente não sabe qual que é qual, quanto que está em cada mês, então não dá para se ter uma ideia. A tipicidade dos contratos: atípico 32, típico 65, então a maior parte é típico, é um pouquinho mais de risco, porque as cláusulas de saída são mais tranquilas. Um rate que a gestão faz de cada setor de atuação aí dos inquilinos.
E aqui a gente tem os ativos, né? Pontos que eu sinalizei para a gente comentar. Tem uma vacância nesse Master Labs, tá? Eu acredito que isso é algo que eles não tenham como reduzir. Aparentemente é um ativo que bom, não dá pra gente saber, né? Ele fica até numa região aqui interessante, tem 12 locatários, mas é um ativo mais, tanto que ele é pequenininho, ele é um ativo mais básico. Mas vamos ver se eles conseguem reduzir isso aqui, mas isso daqui também não significa muito pelo tamanho do fundo, né? E tem aqui, ó, o que mais me chama a atenção é Betinho. Betinho, esse galpão aqui, um inquilino só, né? É 100% do HGLG, a vacância hoje é zero, mas esse inquilino está para deixar, né? Então é 62 mil metros quadrados, como eu citei antes, de ABL aí que tende a ficar vago e aumentar a vacância do fundo, né? Vamos ver aí o que vem pela frente, para quanto que vai essa vacância. E por fim é isso, acabando os ativos aqui do fundo, não tem mais muito o que comentar. Espero que tenham gostado. Se tiver o fundo aí, segue acompanhando também essa questão da vacância. Bons investimentos a todos aí.